Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Espírito Santo, continue a se mover com liberdade nesse lugar. E por bondade nos revele a tua palavra. Que possamos nos alimentar nessa noite. Em nome de Jesus. Você diz amém? A maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja. Você pode se sentar. Irmãos, amigos, eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com você. Sua atenção é especial para mim. E eu preciso iniciar te perguntando: quais são os pensamentos que você tem alimentado? Eu queria te fazer pensar: o que é que tem povoado a tua mente? Você começou esse dia pensando em quê? Ao acordar e botar seus pés para fora da cama, você alimentou a sua mente com o quê? Deixa eu te ensinar uma coisa que eu já aprendi faz um tempinho. Tudo começa no pensamento. Você vai falar de a força do pensamento positivo, pastor? Absolutamente. Repita comigo assim, diga: tudo começa no pensamento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente semeia um pensamento e ele permanece, inevitavelmente a gente vai colher um ato. Se esse ato se repetir, a gente vai criar aí um hábito. E a partir do hábito, iremos definir também o caráter. Mas tudo começa no... Quais têm sido as nossas intenções? Olha só o que é que Jesus disse em Mateus 5:28. Quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Olha o nível de conhecimento de Deus acerca dos meus e dos seus pensamentos. Quem olhar, Mateus 5:28. Quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Ele é o único que conhece sem erros, sem o mínimo erro, as intenções das nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos atos. Considere também, na introdução dessa mensagem ainda, Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Mas considere, nesse contexto de Tiago 1, 14 e 15, a tentação sempre começa no desejo do coração e nos pensamentos que encontram guarida na nossa mente. Texto conhecido, Jeremias 17, 9 e 10. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Deus responde: eu, o Senhor, examino a mente. Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para dar a cada um segundo os seus caminhos, para retribuir a cada um segundo os frutos das suas ações. Como diz Tiago, a pessoa no primeiro momento é atraída. Como o pensamento chega à mente, a ideia surge, e a minha e a sua atitude diante do pensamento que chega é fundamental. Porque alguém já disse, é verdade, eu e você não podemos evitar nem impedir que uma ave sobrevoe a nossa cabeça. Mas eu e você podemos impedir que ela pouse, ponha seus ovos e choque em seus ovos, sim ou não? Ninguém impede que o pensamento chegue, mas ele permanecer é uma decisão minha e sua. Minha e sua. Se ele ficar, se ele se consolidar, ele não vai ser só um pensamento. Há uma grande probabilidade dele se tornar um ato. Ou seja, ninguém pode impedir que o pensamento chegue, mas não se engane. Eu e você podemos sim impedir que ele permaneça. Quem está me entendendo, diga amém.
Lembra da orientação de Paulo quando fala da guerra espiritual? Quando ele vai falar da armadura de Deus. Ele usa uma figura muito interessante lá no verso 16 de Efésios 6. Ele diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar o quê? Os dardos inflamados do... Paulo utiliza essa figura de dardos inflamados se reportando a flechas com fogo, que eram usadas para destruir os escudos daquela época, que eram de madeira. Elas iam com fogo, porque quando ela fincava no escudo, o escudo tocava fogo. E aí perdia-se a utilidade do escudo. Mas a palavra diz, e ele diz que para a gente apagar todas as setas inflamadas do maligno, devemos usar o escudo da fé. E a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Isso tem a ver com o quê? Não só com o ouvido. Isso tem a ver com o quê? Com mente. Com aquilo que ocupa os seus pensamentos. Com aquilo que vai dominar o seu coração. E aí ele diz no verso 17 sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não podemos impedir que ele chegue, mas todos nós podemos sim impedir que esses pensamentos nos incitem ao pecado e se transformem em atitudes concretas. Sua cabeça está a prêmio, a minha também. Paulo diz isso. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação de quê? Da vossa mente. Se a mente não for renovada, você não experimenta a vontade de Deus. Porque é somente pelo processo da renovação da mente, que ele fala em Romanos 12, 2, que nós poderemos experimentar a vontade de Deus, que ele conceitua de forma definitiva. Ela é o quê? Ela é boa, ela é agradável, ela é... Mas eu só posso desfrutar dessa vontade se a minha mente for a mente de Cristo. E para isso, eu não posso vacilar. Eu tenho que expor a minha mente todo santo dia a palavra. Porque o dardo inflamado, quando ele chega, ele põe fogo em tudo. Perturba, sim ou não? Tira a pessoa do eixo, sim ou não? Quando você é dominado por um pensamento, você perde o sono, sim ou não? Te desregula, sim ou não? Eu e você precisamos tomar cuidado. E ele diz: não se conforme com este século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que só assim vocês experimentem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Preste atenção, depois lê esse texto com mais calma na sua casa. Primeiro, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Segundo, transformai-vos. Terceiro, experimenteis. Entenda que existe uma disputa. Satanás quer fazer com que a nossa mente se amolde ao mundo. É o que Paulo diz. Não peguem a forma desse mundo. Essa é a proposta de Satanás. Deus quer o quê? Transformar a nossa mente pelo poder da palavra. Porque guarde uma coisa para você. A grande verdade é que se eu e você vacilarmos, facilmente a gente toma a forma do mundo, como muitos têm tomado. Tem ou não tem? Tem, irmão. Muitos estão sendo engolidos pelo presente século. É a partir daí que as pessoas passam a achar tudo normal. É assim mesmo, todo mundo faz. Tem jeito não. Quem disse? A palavra de Deus permanece para sempre, irmão. Ela não muda não. E eu quero lhe explicar aqui em Romanos 12, verso 2, o significado de duas palavras nesse verso 2, que são fundamentais para que a gente possa ter a devida compreensão do que Paulo está ensinando. Ele diz assim, a primeira palavra é conformar, ou amoldar. Paulo diz: não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo. Sabe qual é o sentido disso? É uma modelagem
segundo um determinado padrão em que coisa ou pessoa toma a forma de outra. Qual é a forma que querem dar para as nossas crianças? Qual é a forma que querem dar? Não. Deus já estabeleceu, diga amém. E o que Deus estabeleceu, o que Ele criou, permanece para sempre. A segunda palavra que Paulo usa é transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O termo traduzido aqui por transformar é o mesmo que foi empregado lá em Mateus 17, verso 2. Lembra qual é o contexto? Da transfiguração de Jesus diante de seus discípulos. E a expressão é metamorfose. Não é uma mudança que se dá porque eu vou usar terno. Não é uma mudança que se evidencia porque o cabelo é grande. É uma mudança que se evidencia porque ela acontece primeiro de dentro para fora. É quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Essa transformação que a palavra de Deus realiza na minha e na sua vida. Eu vim aqui dizer uma coisa. Cuidado com a sua mente. Cuidado com a sua mente. Então, a verdade de Romanos 12, 2 é a seguinte: se o mundo conseguir controlar a sua maneira de pensar e viver, você será um conformado. Vai achar tudo normal. Mas se você passar pelo processo de transformação que Deus quer realizar a partir da sua mente, você vai evidenciar, viver e comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A decisão é minha e sua. Se pegamos a forma desse mundo ou não. Se vamos experimentar a vontade de Deus pela renovação da nossa mente ou não. É pouco você vir aqui na quarta, é pouco você vir aqui no domingo e ouvir a palavra. Você tem que alimentar a sua mente todo santo dia com a palavra de Deus. Cuide da sua mente. Sempre que o pensamento pecaminoso chegar, não permita que ele faça morada. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:8, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Todos acharam? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum louvor, nisso, olhe para mim, a grande questão será a seguinte: o que esse pensamento que quer nos induzir ao erro, o que o pensamento que quer nos incitar ao pecado, o que é que ele vai encontrar na nossa mente? Se ela for pervertida, é complicado. Se ela não funcionar pelo crivo da palavra, é complicado. O que é que povoa a tua mente? O que é que domina o teu coração? Paulo dá uma pista. É aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, santo, amável, virtudes e louvores. Se a nossa mente e o nosso coração estiverem cheios dessas coisas, Paulo ensina que com elas devemos ocupar a mente e o coração. O pensamento pecaminoso, a incitação do diabo ao pecado, não encontrará guarida. Veja a tentação de Jesus, é na bucha. O diabo incita Jesus ao pecado e ele responde com a palavra imediatamente. Mas se o pensamento chega e encontra essa pessoa, depois de ter sido atraída, ela será seduzida,
ela será arrastada, ela será levada a pensar cada vez mais sobre aquela possibilidade que surgiu no seu coração, e aí, uma vez concebido, o pecado gera a morte. Esse processo precisa ser interrompido. E quando a pessoa não resiste a esse pensamento, mas se entrega a ele, então ocorre um planejamento mental, interior. E quando parte para a sua execução, nasce o pecado e gera-se a morte. Se você está rendido, procure ajuda. A Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Não faça isso para qualquer pessoa, não. Você pode arrumar problema para a sua vida. Cuidado, porque tem crente que gosta de mascarar a fofoca. Sabe como? Chega para o irmão e diz assim: eu vou dizer só para a gente orar pela irmã. Mentira, quer falar da vida da irmã, irmão. Não, vou falar, é para a gente orar. É nada, a língua está coçando. Cuidado para quem você conta as suas debilidades. Que sejam pessoas maduras, que serão instrumentos de Deus na sua vida. Mas é assim que começa o processo da queda. Planejamento mental interior não é da noite para o dia. E considere comigo o seguinte: o pensamento chega e tudo isso se dá como? No monólogo interior. Essa é uma realidade, é um processo que se desencadeia e que não fica visível na nossa testa. Por exemplo, um viciado, a crise deu ali, ele está com vontade de usar uma droga, ele vê um celular de vacilo na casa. Se ele quiser ajuda, ele interrompe o processo dizendo: eu estou com vontade de usar droga. Me veio na cabeça pegar esse celular e vender. A gente interrompe o processo. O monólogo te derruba. Te derruba. São os dardos inflamados do maligno. E o que essa flecha, esse pensamento vai encontrar na sua mente e no seu coração. Agora preste atenção ao que Paulo diz aí em Filipenses 4:8. Depois de enumerar as qualidades de tudo aquilo que tem que ocupar a nossa mente, ele diz assim, de forma imperativa: nisso pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ponha isso na sua cabeça. Molde a sua vida a partir dessas virtudes. Eu e você precisamos ter cuidado com a nossa mente. Jeremias, num momento muito difícil, em Lamentações 3:21, ele diz: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Só CPI, Covid, morte, vacina, polarização, misericórdia. Faz uma lavagem na tua mente aí, em nome de Jesus. Começa o dia com a palavra, ora, se coloca diante de Deus. Deixa o Eterno fazer uma faxina na tua mente e no teu coração. Faz um jejum aí das redes sociais. Só desgraça, só desgraça. O contexto de Jeremias era dificílimo. E o profeta está meditando aqui em suas amargas aflições. E ele percebe que o contexto no qual ele estava inserido atingiram a sua alma e lhe abateram. E ele decide: eu preciso alimentar a minha mente com algo que me dê esperança. Bota um louvor de manhã na tua casa, irmão. Bota uma adoração na tua casa. Teus filhos acordarem ao som de louvores que enaltecem e glorificam o nosso Deus. Porque Deus habita no meio dos louvores. Bota lá no teu carro, até deixar ele na escola, eles ou ela na escola, o louvor, porque Deus habita. Enquanto ele é louvado, a presença dele se manifesta, e nós somos cheios dessa presença. O profeta medita em suas amargas aflições e decide: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque minha alma se abateu. Ele sabia que Deus não se esquece de seus servos,
mas aquilo que estava dominando a sua mente estava lhe abatendo profundamente. Aquilo que dominar a nossa mente terá papel fundamental para que a esperança seja gerada ou não em nossa vida, mente e coração. Comece e termine o dia com a palavra. Louvor, adoração. Seja cheio e transborde. Tudo que for nobre, verdadeiro, correto, puro, amável, de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, é isso que precisa estar na nossa mente. Deixe-me ser bem claro. Esse texto de Filipenses 4:8 não tem nada a ver com a força do pensamento positivo. Não deturpe a palavra em nome de Jesus. Paulo é claro quando afirma que precisamos tomar cuidado com aquilo que se instala em nossa mente. Entenda, pensamentos errados levam a comportamentos errados, que nos levará também a sentimentos errados. É por isso que 2 Coríntios 10:5, Paulo ensina que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Olha o cuidado que ele tem com a mente. Está lá em 2 Coríntios 10:5. Todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. As nossas maiores batalhas são internas. São travadas na mente e no coração. O ser humano é aquilo que ele pensa. Por isso, eu tenho que trazer à minha memória, à minha mente, tudo aquilo que me dá esperança, tudo aquilo que alimenta a minha fé, para o seu bem, para a sua saúde. Não viva por imaginações, aprenda a descansar no Senhor. Paulo disse que preciso encher minha mente com tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, tudo que for excelente e digno de louvor. Você sabia que é comprovado que 92% de tudo que ocupa a mente das pessoas, levando-as à ansiedade, são coisas imaginárias que nunca acontecerão? A pessoa apavorada, ela fantasia, ela já está vendo o funeral. Quantas pessoas eu atendi assim? Só porque recebeu o resultado, deu positivo. Pastor, eu digo, não vai morrer ninguém, tenha calma. Já digo logo, porque eu sei que está pensando nisso já. Já está assim. Já está se antecipando. A ansiedade, excesso de quê? De futuro. E quem tem domínio sobre o futuro é só o Senhor, irmão. Mais ninguém. Acalma a tua mente e o teu coração. E aprenda, nessa trincheira do pensamento, a guerra é ferrenha. O ser humano é aquilo que ele pensa. Somos aquilo que registramos em nossa mente. Se você registrar e arquivar coisas boas, de lá surgirão coisas preciosas. Mas se você deixar se instalar na sua mente e no seu coração coisas ruins, como tirar algo proveitoso de uma mente e um coração doente? Como? Mas Paulo diz, no cuidado com a mente, eu devo colocar nela tudo o que é verdadeiro. Verdade em oposição àquilo que é irreal, aquilo que é falso, imaginário, fantasioso. Tudo o que é verdadeiro tem a ver com retidão, confiança e realidade. É isso que tem que estar na nossa mente. Paulo diz, tudo o que é respeitável tem a ver com uma sincera consciência de que tudo em nós deve glorificar a Deus. Nossos atos, palavras, comportamento deve honrar a Deus e respeitar o nosso próximo. É isso que tem que estar na nossa mente. Ocupar a mente com o que é respeitável, pois a mente que se concentra em desonestidade torna-se desonesta. A mente que se concentra naquilo que é dúbio, naquilo que é sujo, torna-se suja.
Paulo está dizendo que as nossas conversações têm que ter decoro. Atos, palavras, ações e reações devem glorificar a Deus, fruto de uma mente limpa. Limpa. Mas Paulo diz, nesse cuidado com a sua mente, você deve colocar nela tudo o que é justo. Justiça tem a ver com a essência do nosso Deus. Por isso, em sua palavra, ele nos ensina, por exemplo, que balança enganosa é abominação aos olhos do Senhor. Nunca abra concessão na sua mente para lucro ilícito. Em hipótese alguma. Porque balança enganosa é abominação aos olhos de Deus. Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel que não comete erro. Justo e reto ele é. Salmo 32. O Senhor ama a justiça e o direito. Ele é a nossa justiça, irmão. Eu não posso flertar com a injustiça. Quem vive na inversão de valores, quem segue o curso desse mundo, em tudo que é contrário à justiça e à retidão, não pode agradar a Deus. Paulo diz assim, tudo o que é puro. Ô irmão, as conversas lá no trabalho são dúbias, pornográficas. Você abre concessão para isso na sua mente? A palavra nos ensina, na minha e na sua mente tem que haver tudo que é puro. Fala de algo que é moralmente livre de máculas. Algo purificado que pode ser dito às claras. Para sua colega de trabalho, você pode falar na frente da sua esposa. Porque é puro. A forma como você trata o sexo oposto, você trata da mesma forma na presença da sua esposa e na ausência da sua esposa. É puro. É uma forma só de agir. É o mesmo aqui, é o mesmo lá fora, é o mesmo em casa, é o mesmo em qualquer lugar. Coerência. É isso que a palavra nos ensina a viver. Paulo disse assim, nesse cuidado com a mente, eu devo botar nela tudo que é amável, aquilo que é agradável, aquilo que nos lembra amor, paz, harmonia. São virtudes que proporcionam bênção a todos e não causa mal, prejuízo e dor a ninguém. Tem a ver com uma fragrância agradável, semelhante ao perfume de Cristo. Esse tem que ser o rastro da minha e da sua vida. Porque você cria o seu rótulo, por onde você passa, vão dizer, a fulana, ali é a mulher de Deus. O fulano, onde chega abençoa. Ele tem a presença do eterno na vida dele. Ela tem a presença de Deus na vida dela. E onde chega, ele atrai a bênção. Ela atrai a bênção. É assim que tem que ser a minha e a sua vida, irmão. Sabe por quê? Porque dessa forma, a minha e a sua vida se torna pregação. Não que não devamos abrir a boca para pregar, mas a nossa vida é a primeira mensagem que as pessoas irão ler. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Paulo diz ainda, no cuidado com a mente, tudo o que for de boa fama. Estava levando os adolescentes para casa de uma coleguinha na sexta-feira. Pedrinho, Bárbara, minha sobrinha, e Kíria, filha do pastor Thales. Suzana estava indo com um bocado de menina. Eu digo, se ia passar pelo posto policial, você vai levar uma multa. Divida comigo aqui para a gente levar. Irmão, e eles conversaram até lá, irmão. Tererei, 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 tererei. Eu digo, misericórdia, eu nunca vi falar tanto. Mas olha, adolescente. O que é que acontece? Na escola, já estão adquirindo o respeito dos outros naturalmente. Aí os meninos que têm a boca podre, suja, né? Aí quando vê que quem falou isso foi Kíria. E aí quando fala na frente dela, desculpa. Não é uma coisa imposta. É algo
natural. Como se adquire esse respeito? Coerência de vida. O que você fala, o que você faz. Naturalmente as pessoas irão te respeitar. E naturalmente elas irão também te procurar. Porque sabe que você tem algo para oferecer para elas. Agora, só vive isso quem? Quem não se amoldou ao mundo. Porque há muito crente moderninho. É ou não é? Eu já ouvi gente dizer, ser crente que nem esse aí, Deus me livre. Pegou a forma do mundo. A mente foi dominada. O Senhor quer transformar a sua mente e a sua vida em nome de Jesus. Nesse cuidado com a mente, para a gente caminhar para o fim, Paulo diz assim: se há alguma virtude, se há algum louvor, é imperativo. Nisso pensai. No mundo tão promíscuo, podre, no mundo tão tenebroso, o conselho que eu vim aqui lhe dar de forma muito simples nessa noite: cuidado com a sua mente. Cuidado com a mente de seus filhos. Cuidado. Tome todo cuidado. A gente conhece os metais pelo som que eles produzem. E a gente conhece as pessoas por aquilo que elas falam. E a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que vem de onde? Da mente. Quando João vem me falar sobre José, eu conheço mais sobre João do que sobre José. Eu tenho visto demais, irmão. Guarde isso. João veio falar de José para você. Preste atenção no João, irmão. Ele está falando de José. Depois ele vai falar de você. É ou não é? É ou não é? Davi disse assim no Salmo 39: porém, guardas em minha boca quando o ímpio estiver na minha presença. Vou ter cuidado com o que eu falo. Cuidado. Cuide da sua mente. Cuide do seu coração. Todo comportamento consciente é precedido pelos nossos pensamentos. A vontade, o desejo se tornam servos dos pensamentos. Até mesmo as nossas emoções serão completamente influenciadas e determinadas pelos nossos pensamentos. Já viu alguém dizer assim: quanto mais eu penso sobre isso, mais louco eu fico? Já viu? Quando uma coisa preenche a tua mente de uma forma que você quer pegar um outro caminho, faça mesmo. Ó, irmão, faça isso com exercício, irmão. Higiene mental. Eu canso. Sabe para quê? Para não ter espaço para pensar em nada às vezes. Para eu só pensar no final do treino, deitar assim no tatame e respirar. Até 30. Isso aí, renovado. Tem dia que só a graça. Precisa se cuidar. A mente de Cristo. É assim que eu e você devemos viver. Posso ouvir um amém? Para a gente encerrar. Abra aí. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Segunda Coríntios 10, 4 e 5. Olha o que diz a palavra. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha a guerra, viu? Destruir mais o quê? O que é que diz o verso 5? Destruir argumentos, destruir toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a experiência com Cristo nos transforma por completo. E o ápice dessa transformação é termos a mente de Cristo. Não diga nada. Mas o que é que povoa a tua mente? Em que normalmente você pensa? Deus e nós o sabemos, né?
Mas em que pensamos quando estamos livres para pensar? Naturalmente, teu coração se volta para quê? E alguém já disse, quando o pássaro do pensamento foi liberado, será que ele voou como um corvo para pousar sobre carcaças? Ou será que ele voa como uma pomba, um voo circular, e retornou para a arca de Deus? Esse é um teste fácil de fazer se formos honestos com nós mesmos. Tome cuidado com a sua mente. Sua esposa não sabe, seu marido não sabe, mas Deus sabe todas as coisas. E Ele nos convida a viver na luz. Ele nos chama de filhos da luz. E eu encerro com essa bênção aqui. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Aí Paulo diz, nós, porém, temos o quê? A mente de... Deixa eu te dizer uma coisa. Esse é um texto profético que fala a respeito de Jesus e das qualidades espirituais de sua mente, as quais podem ser transpostas para mim e para você através do relacionamento com o Espírito Santo de Deus e com a sua palavra. Como é que você foge da tentação? Como é que você diz não ao pecado? Se for na força do pensamento positivo, pode anotar, você vai cair. Se você ficar assim, ó, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, aí vai ficando fraco, não vou fazer, já não sei se não vou fazer. Mas quando a palavra domina mente e coração, como Paulo disse aqui, quando nós temos a mente de Cristo é diferente, porque o homem sábio se desvia do caminho mau. Seja frouxo para o mundo, mas em inúmeras situações, corra. Corra. Como diz o Matuto, desabe. Desapareça. Seja honesto e humilde com você mesmo. Isso mexe comigo. Então vaza, irmão. Tira o telefone da Gesa. Troca de telefone. Não é não? É ou não é, irmão? Você está sorrindo do que faz muita gente chorar, irmão. É ou não é? Olha que coisa maravilhosa. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Que Ele nos ajude. Que Ele nos ajude para que essa realidade nos alcance. Na ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, no processo de santificação que se intensifica através da intimidade com Deus. Uma vez que a mente de Cristo se torna a nossa mente, recebemos dele, sabe o que, irmão? Sabedoria, entendimento, fortaleza, conselho, temor, bem. Você não vai viver a maldar as pessoas. Você tem a mente de Cristo. E com a mente de Cristo você aprende a discernir bem as pessoas. Você não julga as pessoas. Deus mostra, Deus revela, Deus fala. Amém? Olha para quem está falando assim, cuidado com a sua mente. Para quem está do outro lado, diga, cuidado com a sua mente. Aí diga assim, se tiver liberdade, tá? Diga assim, você tem a mente de Cristo. Feche seus olhos, em nome de Jesus.